Caros alunos, caras alunas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de sintaxe formal nesse nosso curso Linguística 12. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e este é o quarto vídeo da nossa série, neste nosso conturbado semestre primeiro de 2020. No vídeo de hoje, nós vamos começar a aprender a desenhar árvores sintáticas. É o primeiro vídeo dessa sequência específica. E nós vamos, neste vídeo, analisar o que é um núcleo e como esse núcleo se projeta para formar árvores sintáticas. Tenha então aí o material didático da aula em mãos, para você lembrar as páginas 28 e 29 do livro Para Conhecer Sintaxe. Pegue seu lápis, sua caneta e vamos lá. Muito bem, nós iniciamos o desenho das árvores sintáticas de uma frase analisando qual palavra vai projetar um núcleo sintagmático. Então nós começamos com a identificação da palavra e verificamos se essa palavra é candidata a projetar núcleos na composição dos sintagmas. Os sintagmas são sempre formados a partir de um núcleo. Então, se essa palavra projeta um núcleo, ela vai fazer o seguinte: ela projeta, e projetar nós representamos com essa setinha para cima e colocamos aqui a categoria, que é a classe da palavra a que essa palavra pertence, não é? E por fim, a categoria a que essa palavra pertence projeta o sintagma, que vai ser o sintagma da mesma categoria projetada pela palavra. O que isso quer dizer ainda em termos abstratos? Daqui a pouquinho vamos ver um exemplo concreto. Em termos ainda abstratos, uma palavra qualquer, a palavra é o início da nossa história, projeta um núcleo que é, vamos chamar um núcleo de um núcleo qualquer, independente da categoria da palavra, o núcleo X, seja X, qualquer categoria da palavra, qualquer classe de palavra. A palavra projeta um núcleo X, um núcleo qualquer, e esse núcleo X vai projetar um sintagma da mesma categoria, ou seja, o sintagma da categoria X. Então, SX, o sintagma da mesma categoria do núcleo da palavra. Tudo é organizado a partir do núcleo da palavra. Quais são as palavras que projetam núcleo em português? Vamos começar pelos sintagmas lexicais, que têm valor referencial na língua, né? E só depois, mais tarde, vamos ver os sintagmas gramaticais. O primeiro tipo de palavra que projeta um sintagma, porque projeta um núcleo lexical, é o nome. O nome substantivo é uma categoria que projeta o seu núcleo, que é o núcleo nominal, o núcleo N. Então, um nome substantivo projeta um núcleo N, e esse núcleo N projeta um sintagma da mesma categoria, um sintagma N, um sintagma nominal. Ok? Então, um nome substantivo qualquer, pertence à categoria nominal, categoria N, que projeta o sintagma da mesma categoria, que é o sintagma nominal. Que outra palavra também projeta núcleo, que projeta sintagma em termos de léxico? O verbo. Então, verbo também é um tipo de palavra que vai projetar o núcleo. Qual é o núcleo que o verbo projeta? É o núcleo V, de verbo, de núcleo verbal. E esse núcleo verbal projeta o sintagma da mesma categoria, que é o sintagma verbal, o SV. Né? Então, nome e verbo são duas categorias de palavra, dois tipos de palavra que projetam núcleos lexicais em português. Qual outra? A preposição. Preposição é um tipo de palavra lexical em português que também projeta o seu núcleo. Qual vai ser o núcleo projetado pela preposição, por essa palavra? O núcleo o núcleo P. P de preposição, né? A preposição projeta o seu núcleo P. E o núcleo P projeta o sintagma da mesma categoria.
projeta o sintagma da mesma categoria, que vai ser então o sintagma preposicional ou preposicionado, o SP. E por fim, também a categoria adjetivo, o nome adjetivo, também é um tipo de palavra que projeta o seu núcleo, que no caso vai projetar o núcleo A, o núcleo adjetivo. Esse núcleo adjetivo vai projetar o sintagma adjetival, o SA, ou sintagma adjetivo, que também é uma categoria de sintagma lexical. Nome, verbo, preposição e adjetivo são, portanto, os tipos de palavra lexical que projetam um núcleo, NVPIA, que projetam seus respectivos sintagmas. O sintagma nominal para o núcleo N, o sintagma verbal para o núcleo V, o sintagma preposicional para o núcleo P e o sintagma adjetival para o núcleo A. Tudo bem? Vamos ver agora um exemplo em palavras mais concretas. Se a palavra é casa, está lá uma palavra como essa na frase, eu sei então que ela é um substantivo, um nome substantivo, então ela projeta o núcleo N. E esse núcleo N projeta o sintagma nominal, o SN. Então casa tem essas projeções, a projeção do seu núcleo e a projeção do seu sintagma. Se a palavra fosse cantar, essa palavra aparece lá na frase, essa palavra é um verbo. Então ela projeta o núcleo V e esse núcleo V projeta o sintagma verbal, o SV. Tudo bem? Se a palavra fosse uma preposição como sem, ele está sem dinheiro, por exemplo, essa preposição é P, ela é uma preposição, então ela projeta o núcleo P e esse núcleo P projeta o SP. Então nós temos aí um sintagma preposicionado. Por fim, se a palavra fosse feliz, isso é um adjetivo, então projeta a categoria A, e essa categoria A como núcleo projeta o sintagma adjetival, o sintagma SA. Tudo bem? É assim que a gente projeta cada núcleo de cada sintagma. A grande questão, como nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos, é como esses sintagmas se conectam entre si. Porque eles nunca acontecem assim, sozinhos, isolados, né? Até daqui a pouquinho, então, nas próximas aulas, com mais sintagmas mais complexos. Muito bem, essa foi a nossa introdução ao desenho de árvores sintáticas. Vamos agora complexificar essa análise nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Tem aí sempre em mãos o material didático, nas páginas específicas que estamos estudando nessa sequência. Por enquanto, é só. Até a próxima. Bons estudos!